Oi, pessoal. Então, a gente quer saber aqui qual dos quadrantes do plano cartesiano a reta que é definida por essa função, ela não corta. Então, a gente tem aqui o plano cartesiano, x e y, tem o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, né? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que observar esse valor de A. O valor de A é quem fica com X. Então, para não errar na prova, vocês vão fazer isso aqui, ó. Crescente é nesse formato e decrescente é com esse formato, com essa inclinação. Então, se ela é decrescente, porque o meu valor de A é negativo, eu venho aqui, ó, e coloco o lápis nessa posição e trago para o gráfico. Lembrando que esse ponto 3 que está marcado no eixo Y é justamente o B, que é o meu coeficiente linear. O angular é o menos 2, que é o A, e o linear é o 3. Então, observe que no meu gráfico, ó, o que aconteceu com o lápis. Ele ficou nesse formato, porque o gráfico é decrescente, passando pelo 3. Qual é o quadrante que a reta não cruzou? O terceiro. Então, a resposta é terceiro quadrante. Se caso fosse crescente, eu viria lá com o formato do lápis e faria, né? Então, eu viria que é qual quadrante a reta não passou. É uma forma de vocês não errarem, tá certo? Outra questão. Eu quero saber qual é o coeficiente angular, ou seja, o valor de A de cada função, né? Lembrando que esse y é a mesma coisa que f de x, né? Ou vai estar escrito assim, ou vai estar escrito y. Então, quem é que está com x? O menos 7. Então, a é menos 7. Apesar de que na função a gente escreve ax mais b, nessa ordem, mas nada me impede de escrever o b primeiro e o ax depois, tá vendo? Não deixa de ser o valor de A quem está com X, nesse caso aqui, quando se inverte. Então, preste atenção nisso. Quando eu tenho um número que está do lado de fora do parênteses multiplicando uma função, que é nesse caso aqui, eu tenho que distribuir esses valores. Como eu só quero o valor de A, eu só faço essa multiplicação com quem tem X. Esse valor aqui não vai me importar para o exercício, porque ele está pedindo o coeficiente angular, ou seja, o valor de A. Então, menos 2 vezes 4, menos 8. Já respondo direto. Nesse caso aqui, que é outro exemplo, eu vou estar dividindo por 2 todo o parênteses. Como eu só quero saber o valor de A, eu só precisaria dividir o 4 por 2. Mas aqui eu já fiz de forma completa. Peguei o 4x e dividi por 2 e peguei o 1 e dividi por 2. Como eu só quero o valor de A, eu fiz somente esse cálculo aqui, que é o valor que está com x. 4 dividido por 2 é 2, então o valor de A é 2. Nesse outro exemplo, eu percebi que meu y, ele na verdade aqui apareceu esse coeficiente 3. E não pode, ele tem que estar sozinho, porque na minha função, ó, f de x, eu já falei para vocês que é a mesma coisa que y. Então, a função genérica, ela é escrita com o valor de y sendo 1. Quando não tem, é 1. Nesse meu caso aqui, apareceu 3. Então, eu tenho que transformar esse y em 1. Como é que eu faço isso? Manipulando algebricamente. Passo quem não tem y para o outro lado, claro, respeitando o sinal, né? Se está positivo, fica negativo. Se tivesse negativo, ficaria positivo. E aí, agora, esse 3 que está multiplicando, passa dividindo, né? Toda a outra parte que não tem y. Logo, ficou 1 sendo dividido por 3, ó, como ficou aqui. E o menos 2 sendo dividido por 3. Como no exercício eu quero o valor de A, então, é quem está com x, considerei também o negativo, ficou menos 2/3. Essa função aqui, ele na verdade quer que você calcule A menos B. Como é que eu faço isso? Bom, o genérico da função não é f de x igual a x mais b, não é sempre assim? Ele me deu essa informação, f de 0 é igual a 2 e f de 2 é igual a 10. Aí, o que eu fiz? Primeiro, eu peguei a função genérica aqui, ó, f de x é igual a x mais b, substituí essa informação.
Fiz f de zero. Então, f de zero é a vezes zero, né? Porque no lugar do x eu coloquei o zero, mais b. Só que f de zero, ele não diz aqui em cima que é igual a 2? Então, eu igualei a 2, ó. Tá vendo? f de zero é igual a 2. Então, ficou a vezes zero, zero, mais b. Então, b é igual a 2. Pronto. Então, através dessa primeira informação aqui, eu descobri que b é 2. Aí, o que eu fiz? Reescrevi a função lá em cima, né? Que é f de x mais ax mais b, considerando agora essa informação, a segunda informação que ele deu. A segunda informação. Quando x for 2, o y é 10. E, mais uma vez, esse y igual a 10 é justamente o f de x. Então, f de 2 é igual a vezes 2, porque onde tem x eu coloquei 2, mais 2, porque eu peguei a informação que eu já achei aqui em cima, e igualei a 10. Bom, como aqui tem essa incógnita a, que é o que eu preciso saber, eu vou então pegar essa parte da igualdade. 2a mais 2 é igual a 10. Passo 2 para lá negativo, ficou 8. Esse 2 que está multiplicando o A passa dividindo. 8 dividido por 2, 4. Logo, o A vale 4. Então, substituindo aqui no que ele realmente quer, que é A menos B, o A eu descobri que é 4, o B eu descobri que é 2, 4 menos 2, 2. E a resposta do exercício é 2. Lembrando, professora, e esse f de 2 aqui? Por que eu não igualei com esse? Porque, na verdade, isso aqui também é uma incógnita. Eu não sei o que é isso. Então, por isso que eu peguei essa parte da igualdade, que apareceu números e apenas uma letra, uma incógnita. E aí eu resolvi, tá certo? Nesse outro exercício aqui, ele quer saber, no caso, qual é o valor do coeficiente A, né? Vamos ver. Na verdade, aqui é referente àquele exercício que ele pede para você marcar a alternativa que, na verdade, alternativa em que, na verdade, eu tenho esse gráfico. Ele disse o seguinte, né? Qual é a função afim definida por uma reta, ele falou assim no exercício, que cruza o eixo X no ponto 4 e o eixo Y no ponto 3, ou seja, coeficiente linear aqui, que é o B, e esse aqui é o zero da função, não é o coeficiente A não, viu? Não errem, esse valor 4 não é A. Aí, o que eu vou fazer? Bom, se a reta corta no 3, né, o eixo Y, então, já que esse 3 aqui é B, eu sempre venho falando para vocês, não é isso? Então, eu fiz f de x é igual a x mais b. Aí, o que eu fiz? Bom, f de 4, ou seja, quando x for 4, né, aí vai ficar igual a 4 mais b, né? E aí, aqui eu vou ter duas incógnitas. Aí, o que eu fiz? Usei a outra informação. Bom, f de 0, né, quando x for 0, y vai ser 3, que é o que está me dando. Que é justamente também o termo b que eu poderia ter substituído aqui. Mas, para calcular e provar para vocês que o b é igual a 3, eu utilizei essa informação. F de 0, ou seja, quando x for 0, y vai ser 3, que é esse ponto no plano cartesiano. Então, A vezes 0 mais B igual a 3, B igual a 3. Eu não precisaria fazer essa conta, porque, olhando no gráfico, eu já viria esse ponto e eu poderia substituir direto, tá? Bom, sabendo agora que B é 3, eu vou pegar essa função, que é f de 4 é igual a 4a ou A4, portanto, faz a ordem do fator, não altera o produto, mais 3, porque agora eu já sei quem é B. Isso tudo é igual a 0. Porque esse ponto aqui é o ponto em que o x é 4 e o y é 0. Logo, ó, A vai valer quanto? 4A, né? É igual a menos 3. O 4 que estaria multiplicando passa dividindo. Então, o valor de A é menos 3 quartos. Logo, a função seria menos 3 quartos, né, de x mais 3. Essa seria a função que eu deveria marcar
lá no exercício. Lembrando que lá no exercício também eu não precisaria fazer essa conta toda, porque após esboçar o gráfico com as informações que ele me deu, eu percebi que é uma função decrescente. Então, eu olharia as opções, viria quem é o termo B, né? Então, eu teria que ver a função que seria mais 3 no final, né? E olharia qual é o coeficiente A negativo, que no caso foi, se eu não me engano, a letra D, né? A resposta do exercício. Porque essa questão aqui, na verdade, eu não estou com o exercício aqui, mas eu, na verdade, me lembro que é a letra D, né? Eu acho que é a letra D, depois vocês conferem. Mas é basicamente isso. Olhar a inclinação, após você fazer o esboço com a informação, observar onde corta o eixo Y, então vocês vão olhar todas as alternativas e ver qual é o valor de 3. Se eu não me engano, era C ou D, porque terminava em mais 3, só que aí um era positivo e o outro negativo. Então, pela inclinação, vocês iam ver que é uma função decrescente e o A é negativo. Então, seria essa opção. Nesse outro exercício aqui, eu quero que calcule f de 0 mais f de 1, sabendo que o coeficiente angular, ou seja, o A é 5 e o coeficiente linear, ou seja, o B é 2. Então, dada a função f de x é igual a x mais b, eu tenho que essa função é 5x mais 2, porque o coeficiente angular, que é o valor de A, é 5, e o linear é 2. Logo, ó, quanto vale f de 0, que é o que eu preciso para realizar essa conta? F de 0 é igual a 5 vezes 0 mais 2. 5 vezes 0 é 0, mais 2 é igual a 2. Então, f de 0 é 2. E o f de 1? Quando x for 1, eu substituo lá no x, né? Aqui, ó, ficou 5 vezes 1 mais 2. 5 mais 2, 7. Logo, f de 0, eu calculei, achei 2, coloquei aqui, mais f de 1. F de 1 foi 7. Então, ficou 2 mais 7, que é igual a 9. Logo, o resultado, né, da questão, f de 0 mais f de 1, vai ser igual a 9. Bom, dada essa equação, eu preciso saber algumas informações dessa equação. Primeiro, saber que ela é decrescente, porque o meu A é negativo. Só olhar quem está com x. Se é negativo, é decrescente. Se é positivo, é crescente. Segundo, olhar o B, que é o termo independente aqui, ó, que ele não tem x, e saber que esse 4 é justamente onde corta o eixo Y, né? No número 4. Então, essa aqui seria o esboço do gráfico, o 4 aqui. O zero da função é quando você pega a função e iguala a zero. Eu igualei e achei quem é x. Então, qual é o valor de x para que essa minha função, quando eu substituir no x, dê zero? Bom, peguei o mais 4, joguei para cá, ficou menos 4. Então, ficou menos 2x igual a menos 4. Esse menos 2 passei dividindo. Então, x é igual a menos 4 dividido por menos 2, que vai ficar igual a 2 positivo. Logo, o zero da função é 2. Aí, ele pede para esboçar o gráfico justamente com esses pontos, do zero da função e, no caso aqui, do B, né? Eu fiz isso, ó. Ela corta, né? A reta corta no 4 e corta no 2, porque o zero da função é justamente esse ponto. Lembrando que esse ponto não é o valor de A, esse ponto é o zero da função. Logo, ligando esses dois pontos, eu percebi que essa reta é decrescente, óbvio que aí eu até respondi na letra A, que é uma função decrescente, tá? Aí a gente vai fazer o estudo do sinal dessa função. Bom, essa linhazinha aqui é o eixo x, né? Então, eu tenho que saber quando f de x é igual a zero, quando a função, que é o f de x, for maior que zero e quando for menor que zero. Eu fazendo o zero da função, que é esse aqui, faço o esboço, né, do gráfico, que é de formato decrescente. Então, ó, daqui para cima, o x menor que 2 vai ser aonde a função fica positiva. E daqui para cá, o x, no caso, maior que 2, vai ser quando a função fica negativa. E isso eu escrevi aqui, ó. F de x é igual a zero quando x for igual a 2. F de x é maior que zero, ou seja, a função fica positiva quando x for menor que 2.
e f de x menor que zero quando x for maior que 2. Isso é o chamado estudo da função, tá? Para que isso? Lembra no exercício que eu mostrei que o zero da função é onde não ganha lucro e nem perde? Acima desse valor fica sempre tendo lucro e abaixo seria o prejuízo? Então, esse estudo da função é justamente para exercício dessa natureza. Bom, a última questão, foi a que eu coloquei no quadro, contava uma história da produção de bolsas, né? E aí ele disse o seguinte, que ele quer saber quando é que a fábrica terá um lucro de R$4.000. Aí eu escrevi aqui, ó, lucro é igual a R$4.000, sendo que ele falou que a venda de uma bolsa é R$45. Como eu não sei a quantidade de venda, eu chamei de X, então ficou o apurado da loja, R$45 vezes a quantidade de bolsa vendida. Partindo do princípio que essa loja nem sobra bolsa, nem falta bolsa, todas que fabrica se vende, né? Então, qual é o custo que eu vou ter para fabricar essa quantidade de bolsas vendidas? Bom, o custo é R$25 cada bolsa. Como eu quero saber a mesma quantidade que vendeu é a mesma que produziu, né? Que fabricou, então vai ser o mesmo X. Mais o custo fixo, porque o exercício disse que a fábrica tem um custo fixo de R$5.000. Então, eu tenho que colocar isso no custo da bolsa também. Bom, partindo do princípio que o lucro de uma empresa, ela é feita de que forma? Pega-se o valor de que vendeu os produtos, né? A quantidade de venda que apurou, menos o custo que se teve para fabricar aquela mercadoria, né? Bom, sabendo disso, ele falou que quer saber quando o lucro dá R$4.000, eu vou substituir nessas informações aqui, ó. O lucro R$4.000, aí por isso que eu coloquei substituindo, R$4.000. O valor de venda, que eu ainda não sei, mas sei que é 45 vezes a quantidade de bolsa vendida, menos, entre parênteses, o custo da bolsa, das bolsas, né? Então, se eu fiz X bolsa, eu vendi X bolsa. Então, qual é o custo? R$25, que é o custo de uma bolsa, vezes X, mais 5.000, que é o custo fixo da empresa. Logo, manipulando algebricamente, eu tenho 4.000 é igual a 45x. Esse valor negativo aqui, fora do parênteses, ele muda o sinal de todo mundo que está dentro. É como se eu tivesse o menos 1 e aí eu fizesse o método da distributividade. Menos 1 vezes 25 vai dar menos 25x. Menos 1 vezes 5.000 vai dar menos 5.000. Pronto. Jogo quem tem x para um lado e quem não tem para o outro. Peguei esse menos 5.000 e joguei para cá positivo. Fiz o cálculo, 45x menos 25x dá 20x. E 4.000 mais 5.000 dá 9.000. Esse 20 que está multiplicando passa dividindo 9.000, eu até coloquei aqui. 9.000 dividido por 20 vai dar 450. Então, eu tenho que fabricar 450 bolsas, elas sendo vendidas, eu vou apurar um lucro de 4.000, tá certo? E é assim que se resolve essa questão.